Eu quero ministrar uma palavra nessa manhã, meio escola bíblica dominical, mas eu vim agora falando com a minha esposa. Falar nisso, o pessoal do domingo passado já está vendo sobre isso aqui. O pessoal se moveu para a gente resolver isso aqui, amém? Já está vendo isso aí, logo a gente não adianta mais. Pastor André, quantas vezes você pintou esse ano? 4 vezes. E envolve vizinho, vamos tentar envolver o dono do prédio, envolver os irmãos, amém, amado? O grande desafio, abre comigo, eu vou ler uma série de versículos, e aí, Novo Testamento, Velho Testamento, para você entender o que eu quero conversar com você aqui nessa manhã, que com certeza vai ajudar você para o resto da sua vida. Isso não tem a ver como você vai conquistar alguma coisa. Isso tem a ver como você não vai perder coisas de valor. Gênesis capítulo 2, lá atrás. Gênesis capítulo 2, ou melhor, lá atrás não, lá no início. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e depois cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Agora, Deuteronômio 28, verso 1, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora vai para versículo 15 de Deuteronômio 28. Versículo 15, Deuteronômio 28. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Agora vai para Josué 24, 14. Josué 24, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Agora vai para Lucas, bastante coisa mesmo. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Vamos fechar aqui. Jesus dizia a todos. A quem? A quem? A quem? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Diga amém. Feche seus olhos. Pai, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é profunda, é libertadora. Mas eu peço a Ti mais uma vez que o Senhor quebre todas as barreiras na nossa mente, no nosso coração, do nosso entendimento, que possa nos impedir de recebermos tudo que o Senhor quer falar
ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, para que a gente possa andar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, e só quem crê, diga amém, dá um aplauso bem bonito. Por que que eu li todos esses textos? Porque desde o Éden até Jesus e até hoje, nunca foi obrigado a servir Jesus. Nunca foi obrigado a servir a Deus. Nunca foi obrigado a andar em santidade. Todos os textos muito pontuais, se quiseres, se cuidadosamente, eu e a minha casa vamos servir, mas você, se não quiser servir, você pode comer de tudo aqui, você só não come desse fruto, e diga-se de passagem, não é a maçã, amém, amado? Tem gente não come maçã porque fala, não, Adão e Eva comeram a maçã, deu a maior zebra. Não tem nada a ver com maçã, é um fruto. A Bíblia não fala que é maçã, fala que é um fruto. Em nenhum momento tem isso. Agora, como pode, em nenhum momento ter isso, e isso ser colocado diante de nós? É uma palavra mais usada, aí eu fui ver, essa palavra é usada no cristianismo, em várias religiões, e principalmente também no budismo. Sabe qual é? Livre-arbítrio. Fala para quem está do teu lado, você tem livre-arbítrio. Fala, não, mas fala assim, tranquilo. Você tem livre-arbítrio. Olha só, a palavra livre-arbítrio significa poder do indivíduo de fazer suas escolhas e quais caminhos seguir, isento de qualquer condicionamento. Então, ou seja, eu posso escolher agora fazer isso aqui. Eu posso escolher agora. Isso aqui é certo? Isso é normal? Mas ninguém me pediu. Eu posso chegar agora aqui e derramar isso aqui no Everton. Por quê? Porque é um direito meu. Quem me pediu? A vida cristã, ela é assim. Quanto mais regras colocar sobre você, pior você fica. Quanto mais entendimento você tiver de livre-arbítrio, melhor você fica. Porque o livre-arbítrio é isso, é você ter o poder de escolha. O irmão vai pegar mais uma água para mim. Obrigado, irmão. Eu tomo bastante água. Obrigado. Obrigado. Essa eu jogo no seu. Estou com vontade de batizar alguém aqui hoje. Escute. Essa semana a palavra que mais norteou meu coração foi essa. Porque esse assunto do livre-arbítrio, ele pode tirar muita gente de uma luta, de uma crise, que ele não consegue mudar, que ele tem vontade, e que ele acha que porque agora ele é de Jesus, qualquer vontade que seja contrária a Deus, ele não vai ter. E se ele tem, é porque tem alguma coisa errada com ele. E aí o que ele pensa? Se tem alguma coisa errada comigo, é porque ainda Deus não está na minha vida. Mas em nenhum momento Deus nos obriga a nada. Em nenhum momento você vai ser obrigado a fazer alguma coisa estando no reino de Deus. Nós somos obrigados a fazer alguma coisa pertencentes ao império das trevas. Aí nós somos obrigados. Escute isso aqui, ó. Eu fui dar uma olhada no Dr. Google sobre isso. Mas eu não queria ler sobre Bíblia. Eu queria ver o que o mundo aí fora. E aí eu descobri um cara chamado Benjamin, um americano, um filósofo, quer dizer, um nome tão maravilhoso desse. Ele desde 83, ele levanta uma tese, e por ele ser famoso no meio, de que o livre-arbítrio é uma ilusão. Por que ele quer levantar essa tese? Porque eu não posso fazer o que eu quero, porque o que eu quero fazer pode me trazer consequência. Olha que infantilidade. Olha que cabeça. Mas veja só, a carne gosta dessas ideias. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se tem um negócio que hoje
você precisa ter um discernimento e o praticar o seu livre-arbítrio. É como você reage ao que você lê na internet, de famoso. Você já reparou que, como famoso, tem alguns tipos de comportamento e que criam brechas, como se fossem furos na lei, para que outros possam andar por aquele caminho, seguindo ele? Não é segredo para ninguém. Nós temos aí um caso de uma pessoa famosa, casada com um jogador famoso, ficou 4 meses casada e separou. Eu vejo muito mais compaixão por isso, pelo famoso, do que pelo irmão que está sentado do teu lado, que de repente 2 anos depois de casado está falando de divórcio. Parece que o famoso, o pecado dele é normal. E o irmão anônimo é um pecador que não tem mais jeito. Então nós precisamos entender que até no que nós decidimos acreditar, parte também do nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa é Deus lançar a semente, outra coisa é você cultivar a semente. A palavra de Deus é uma semente. Eu lanço. Mas você pode pegar essa palavra e jogar ela fora. Não, eu não quero isso para a minha vida. Não, eu não quero viver desse jeito, eu não estou afim desse negócio. Eu vim aqui visitar a igreja, eu estou ouvindo essa mensagem aí pela internet. É legal, mas para mim não dá não. Eu tenho que ser feliz, eu tenho muita coisa para fazer. Isso é o livre-arbítrio. Escute só. Cada vez mais a facilidade da comunicação vai chegar até nós. Agora, o que nós vamos decidir acreditar? No que o Hans Heinz está falando, ou no que a palavra de Deus está falando? No que o famoso está entendendo, ou no que a palavra de Deus está falando? Você está aqui ou não? Isso tem a ver com livre-arbítrio. Isso tem a ver com escolha. Veja só. Se você não conhece uma pessoa, e alguém chega para você e fala daquela pessoa, o seu livre-arbítrio pode tender você a pensar igualzinho àquela outra pessoa. Você não conhece, você não viu, você não conviveu, mas o que aquela pessoa falou vai pesar sobre você. Eu não estou falando no nível, isso é errado. Não, eu estou mostrando para você que esse é um tipo de escolha que a pessoa faz. Mas eu observei ao longo do tempo que as escolhas não têm muito a ver com o outro, tem a ver com si mesmo. Porque tem princípios que alguns cometem e que para outros são ignorados. Como se aquilo ali não tem problema. E aí eu me preocupo se a pessoa também tem aquilo dentro dela, ou se a pessoa simplesmente é a escolha que ela fez. Então as coisas de Deus, elas nunca serão obrigatórias. Eu não sou obrigado a estar aqui. Eu não sou obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ser honesto. Você não é obrigado a ser corrupto. Você não é obrigado a nada. Por quê? Porque o atributo que os animais não têm, os atributos que Deus mais cultivou em nós, é o livre-arbítrio. Porque eu e você podemos escolher, irmão, escolher uma bênção. Irmão, escolher uma bênção. Eu e você temos esse poder. Tem animais que não sentem o paladar. Eu e você sentimos o paladar. Eu e você temos a oportunidade de olhar um guarda-roupa e decidir qual roupa usar. Eu e você temos a oportunidade de pegar um cardápio e escolher o que vamos comer. E eu e você temos que ter maturidade para entender que a nossa vida será feita de nossas escolhas. Isso não tem a ver com uma religião. Isso tem a ver com um princípio que Deus colocou em nós. Por isso é se quiser. Se quiser, você me ouve. Se quiser, você me atende. Se quiser, você me segue. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga glória a Deus. O seu livre-arbítrio, ele pode te levar a concordar com aquilo que seus desejos secretos te induzem a viver ou fazer.
A palavra livre-arbítrio é o poder de escolha. Tanto nossas escolhas quanto a falta de nossas escolhas, elas vão nos custar algo. Ninguém fica bem não escolhendo. E eu posso garantir, eu não acreditava muito nisso. A falta da escolha, ela pode ser infinitamente pior do que uma escolha errada. Isso é interessante. A falta de uma escolha, ela pode ser infinitamente pior do que uma escolha errada. Porque o indivíduo, o ser humano, Deus colocou dentro dele o poder de escolha. Porque senão Deus teria criado máquinas. Meu iPad aqui, eu até fui pesquisar sobre inteligência artificial. Ih, irmão, chega nem perto. A inteligência artificial ainda precisa de alguém programando. Eu até desisti. Falei, nem vou falar de inteligência artificial. Mas escute só, a minha vida, a sua vida, ela sempre passará por decisões. Sempre. E se você não decidir, escute, alguém vai decidir por você. Então, o seu livre-arbítrio é a capacidade de Deus em você de decidir. Por isso que Deus criou o jardim, criou o fruto, colocou ali a árvore do conhecimento. Mas para que Deus foi colocar a árvore do conhecimento? Quem já se perguntou sobre isso? Por que Deus não tirou essa árvore? Porque senão não seria livre-arbítrio. Não faz sentido. Se não tem... O grande desafio era meu pai chegar do supermercado, naquela época que fazia compra uma vez por mês, e ele falava assim, esse acute aqui é para a semana inteira. Ok? É 7 para você e 7 para sua irmã. Ok. Ele virava as costas, eu tomava os 7 meu. E no outro dia eu tomava uns 4 da minha irmã. Se não tivesse ali, se não tivesse sido colocado ali, eu não teria opção. Mas como foi colocado, me deu a opção. Mas se não colocar diante de mim, então eu não sei decidir. Eu preciso ser tratado na coleira. Um animal, um irracional. Que ele não vai fazer o que precisa ser feito com a sua escolha. Ele vai fazer segundo o seu desejo. Você está aqui? Você está aqui? Escute. Não existe muro quando o assunto é vida espiritual. Eu estou aqui em cima do muro, porque eu em cima do muro, eu nem arrumo encrenca com os de cá, nem arrumo encrenca com os de lá, porque eu sou do centrão. Não tem isso. Jesus disse, é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência, então acabou. Escute aqui, Temos a falsa sensação que se não escolhermos, está garantido algo. E sempre que temos um impasse, vamos acabar decidindo, não vou escolher. Escute, eu entendo que muitas pessoas entram por essa porta porque estão procurando alguma coisa que preencha o vazio dela. Você acredita nisso? É uma pessoa que está vazia, uma pessoa que quer mudar de vida, é uma pessoa que já procurou, igual a mulher do fluxo de sangue, já gastou dinheiro, já foi em tudo que é religião, mas continua sangrando ainda. E ela chega aqui. E pode ser que por falta de uma mensagem como essa, ela acha que Deus vai ficar mandando nela. Deus não vai ficar mandando nela. Você não vai vir aqui, pastor, apóstolo, eu posso fazer isso? Pastor, apóstolo, eu estou pensando, eu posso fazer isso? Esse eu posso fazer isso, está tirando de você o seu livre-arbítrio e está dando para alguém. Agora, se eu falar, Deus, posso fazer isso? Deus, tem a ver com o Senhor isso que eu quero? Você está aqui? Está fazendo sentido para você? Porque o ano está começando. Então, o que eu vou chegar, como eu vou chegar, é claro que tem intempéries, não estou falando isso. Mas como eu vou chegar no final do ano, vai depender do meu livre-arbítrio. Como você vai chegar no final do ano, vai depender do seu livre-arbítrio. Como você vai estar em Deus, vai depender do seu livre-arbítrio.
Não é alguém que vai ser responsável. Ah, mas eu fiquei tão chateado. Entendo. E vou falar alguma coisa sobre isso. Só que mesmo assim, é o seu livre-arbítrio. Eu não decidi algumas coisas e deixei as emoções fluírem. Ficou complicado. É igual muitos que ao invés de sofrer para decidir por Deus, sentem prazer, não decidem por Deus, e pegam a consequência do prazer e voltam desesperados para Deus. Deus é amor, perdoa, não tem essa, mas ele tem que conviver com a mochila da consequência. Você está aqui? Você está aqui? Escute. A palavra arbítrio é originária da palavra árbitro, que significa pessoa chamada para receber uma questão, para resolver uma questão. Então Deus te colocou um poder de resolver as questões. Você pode, um exemplo, acabou de entrar numa firma, numa empresa, e você ser convidado a participar do ato ilícito que acontece. E você pode falar, eu preciso desse emprego, a culpa não é minha, é culpa do sistema. Ou você pode dizer, não, eu não faço isso. Então, você não serve para ficar aqui. Não, então eu faço isso. Aí é a necessidade ou o livre-arbítrio em Deus que vai prevalecer. Porque se for necessidade, Satanás já sabe quanto você custa. Sim ou não? A sua necessidade é o valor para você pegar o seu poder de decisão e escolher aquilo que não presta. Quem está aqui? Vamos mais fundo o exemplo para você entender melhor. É o marido, casado, ele é feio, a mulher dele é feia, e aparece um avião para ele. E aí ele diz, mas é um avião. Então a necessidade, a oportunidade, dirigiu o seu livre-arbítrio. Satanás já descobriu quanto que ele vale. Satanás já descobriu quanto que ela vale. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Então, e no hebraico, a expressão livre-arbítrio denota a vontade livre de escolha, e aí é que mais nos identifica, as decisões livres dadas por Deus. Isso é o livre-arbítrio. Por isso tem um árbitro na partida de futebol. Porque ele vai lá e julga a questão, não foi falta, não foi pênalti. Inclusive a do Palmeiras ontem foi roubado. Eu preciso ser curado aqui. Porque não podia o cara atrapalhar o goleiro. Mas isso é outro assunto. Então, olha, a minha liberdade... a gente vai resolver isso lá no gabinete depois. A minha liberdade tem a ver com o que eu experimento. Porque você pode confundir liberdade com livre-arbítrio. Então eu tenho liberdade. Calma aí. É interessante. A liberdade tem a ver com o que experimento, posso experimentar, né? Com minhas experiências do lado de fora. E livre-arbítrio tem a ver com o lado de dentro. Eu tenho liberdade de escolher o tipo de comida e roupa, mas meu livre-arbítrio pode definir a importância de valores daquilo que eu quero experimentar. Há muitos anos, eu e a pastora atendemos um casal, há muitos anos, na igreja. Eu não vou poder chamar de crente, vocês me perdoem. Vocês vão entender. Não, é um casal que ele queria se converter, mas já estava na igreja, batizado. Mas a mulher dele falou, eu preciso de ajuda, porque eu e o meu marido fomos experimentar colocar uma terceira pessoa na relação sexual. E agora eu não quero mais. E o meu marido não sabe ficar sem. Ou seja, o livre-arbítrio dele deu vazão para uma experiência. E essa experiência o escravizou. E na nossa alçada nós sabemos o que deu, mas não conseguimos ajudar o casal. Porque ele preferiu sair da igreja.
Então, experimentar alguma coisa, eu tive aí uns 3 anos envolvido com maconha, com cocaína, mas porque eu experimentei. Sem você experimentar, é muito mais fácil você lutar contra aquilo. Você está aqui ou não? Mas depois que você experimenta, um amigo meu falou assim: você bebe? Eu falei: não. Mais nada? Eu falei: não, eu já bebi toda a minha cota antes de Jesus. Eu não preciso mais. Ah, entendi. Eu já experimentei aquilo ali. Então eu e você precisamos definir valores. E valores, meus valores não serão medidos pela liberdade de nadar em água gelada, mas por decidir em mergulhar sem saber nadar. Essa é a diferença. Eu posso mergulhar numa água gelada, mas a partir do momento que eu decido mergulhar numa água morninha, gostosa, e eu não sei nadar, é completamente diferente. Quem está aqui? Então eu e você precisamos aproveitar esse ano com as nossas escolhas. Porque tem coisas, irmão, que eu cheguei em dezembro, eu olhei, não faria aquilo de novo. Não faria aquilo. Eu não faria. Tem coisas que agora eu falo assim: agora aqui eu não vou fazer. Agora tem coisas que eu não fiz o ano passado, o ano retrasado, faz 20 anos que eu não faço. Eu não vou me programar para fazer esse ano. Por quê? Porque a gente não se programa para pecar. Você está aqui ou não? Eu vou repetir, a gente não precisa se programar para pecar, porque pecar já está programado dentro de nós. Todos nós já nascemos programados para pecar. Por isso que quando a gente fala assim: gente, vamos trazer uma pessoa e tal para Jesus, não é para ela decidir. Presta atenção. Ela já nasceu debaixo da condenação. É por isso que a Bíblia fala, e o nome da igreja para sempre é baseada nesse versículo, e a igreja, palavra eterna, baseada no passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e a igreja para sempre é baseada nesse versículo. A porta do inferno não prevalecerá. Nós cantamos aqui, o inferno, o coliseu, tal, não prevaleceu. O que é isso? Todo mundo já nasce lá dentro. Aí nós, como igreja, arrombamos a porta do inferno e resgatamos pessoas lá. Eu, há 21 anos atrás, alguém entrou, chutou aquela porta e me tirou de lá, e hoje eu estou assentado nas regiões celestiais. Você também! É isso! Olha, seguir a Jesus em toda a história da humanidade nunca foi, nunca será definida por Deus. Que Deus não foi com a minha cara. Não existe isso. Por isso que uma das coisas que eu espero, porque está na Bíblia, que mais aproxima da volta de Cristo é quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Aí você pode pensar assim: mas isso que já morreram? Deus é onisciente, irmão, Ele sabe tudo. Ele sabe quem recebeu a semente, Ele sabe quem reteve a semente. Todo esse pacote nós só vamos ver no dia do juízo. Não adianta a gente ficar aqui. Aqui é para a gente cumprir com o livre-arbítrio. Por exemplo, meus filhos, eles podem escolher o que fazer para me dar alegria e o que fazer para me dar tristeza. Agora, eu garanto a você que o que escolhe para dar tristeza, provavelmente está dando tristeza para Deus também. E provavelmente está dando tristeza para muita gente, principalmente para si mesmo. Assim é Deus conosco. Quando Caim e Abel resolveram entregar uma oferta a Deus, um entregou dar o seu melhor, o outro decidiu dar o seu pior. Eu estou vendo, comecei a assistir aquela série, nem sei se vou terminar não, porque tem um negócio que mexe comigo, é pai enterrar filho. O negócio não tem estrutura para isso não. Mas aquela série sobre a Boate Kiss, o desespero, a vida de cada pessoa, as decisões. Não estou falando de ter ido lá na boate. Estou falando, não vou nem entrar nesse mérito. Porque, meu irmão, se você vai num lugar daquele,
Não é pegar fogo. Não. Mas a partir do momento que você está enfrentando esses ambientes, você não pode reclamar de coisas que aquele ambiente pode levar. Não estou falando do incêndio. Mas o que me chamou a atenção é que teve uma menina que ia e ela decidiu não ir. E quando o pai ficou sabendo que pegou fogo na boate, ela falou, minha filha está lá. E ele foi no quarto. E a filha dele não estava na boate, porque estava no quarto. Mas eu me lembrei do seu primo. O primo da Luciana entrou na casa dele num domingo, 11 da noite. E falou com o pai dele. E o pai dele falou, mas você chegou mais cedo? Estou cansado, amanhã eu vou levantar cedo. Beijo pai, beijo mãe. E foi dormir. O pai terminou de ver a televisão, foi dormir. De madrugada bate na porta. Bom dia, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu um acidente e o seu filho morreu. Olha, infelizmente, coitado da família, mas o meu filho não morreu não. Meu filho está dormindo. O seu filho chama fulano e tal? Chama. Mas é coincidência. Meu filho está dormindo. Ô pai, seu filho morreu. Não é possível, só um minutinho. Ele foi lá no quarto. E o filho dele não estava no quarto. O que aconteceu? Quando ele deitou, o pai foi dormir, o amigo ligou. Vão na boate. Ah não, vou dormir, amanhã eu vou levantar. Vamos lá e volta. Tá bom, então eu vou pôr a roupa e me pega. O pai dele não viu. Ele foi para a boate. Acidente, morreu. Quantas vezes Deus nos coloca na cama, Deus nos dá a palavra, Deus nos dá a verdade, e a gente levanta da cama, põe roupinha e vai. Você está aqui? Você está chocado? Isso é vida, isso não é minissérie não, isso é vida. Você está aqui? Você está aqui? Feche seus olhos por enquanto aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, isso aqui não é para pôr medo. Isso aqui é para dar liberdade. Que cada um aqui tenha a liberdade de escolha e não seja aprisionado pelas escolhas que Satanás quer nos levar a fazer. Em nome de Jesus, dá um aplauso aí. Escute. Muitos ainda conhecem Deus, mas precisam aprender mais sobre isso. Porque quando aprendemos sobre isso, a dúvida, as cadeias, elas são quebradas. Porque, peraí, eu não preciso fazer isso. Eu não sou isso aí. Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou. E eu estou vivendo uma vida como se Deus não falasse isso para mim. Então, peraí, eu vou decidir. Eu não sou. Tem gente que é meio malucado. Eu confesso a você. Estou vendo alguns aí que está com câncer. O que é você? Eu tenho câncer, mas eu estou curado. Eu tenho câncer, mas parece uma utopia. Porque nós estamos vendo na Bíblia, recheado, Velho e Novo Testamento, de pessoas que o próprio Deus leva pessoas a dizer assim, olha aqui, você está doente, passa uma pasta de figo nessa doença sua aí, você está doente, cara. Você está doente. A mulher do fluxo de sangue, você está doente. Não precisamos ser utópico. Ah, não, eu não estou. Ah, eu estou aqui quebrado, ferrado, mas eu sou filho de Deus, eu tenho tudo isso aqui. Parece um maluco. Parece uma doença mental. Irmão, em nome do Senhor Jesus, o seu livre-arbítrio não tem a ver com Satanás. O seu livre-arbítrio tem a ver com Deus, com o reino de Deus, com o Espírito Santo. Dá um aplauso ao Senhor. É isso que é o livre-arbítrio. Foi Deus que colocou lá. O diabo foi lá no Éden para quebrar o poder do livre-arbítrio. Não, você vai ter o livre-arbítrio? Não. Você vai quebrar isso aí. Você agora vai ser governado de duas maneiras. Por mais que seja difícil vencer as questões contrárias a Deus, parte de nós o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Querer Cristo. Decidir por Jesus. Aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, porque apesar dele ser o seu Senhor, que significa dono, ele não é o seu Senhor que te obriga, ele é o seu Senhor que te ensina. Uma criança,
Ela fia o dedo na tomada porque ela não sabe, ela não tem consciência, mas conforme vai crescendo, ou um choquinho, vai fazer com que ela não chegue perto daquilo dali. Quem está aqui, diga amém. É livre-arbítrio, isso é vida cristã. É isso que faz com que você não chegue no seu computador e fale assim, eu vou ver pornografia. Não, eu não vou ver pornografia. Mas eu estou com vontade. Ok, mas eu não vou ver. Eu estou com vontade de pegar a vizinha. Ok, mas eu não vou pegar. Eu tenho meu livre-arbítrio. Tu vou roubar. Ok, mas eu não vou roubar. Eu tenho meu livre-arbítrio. Não é que eu sou aprisionado. Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu faço as escolhas. Escute. Coloca aí para mim. Deuteronômio 30, 19. Nunca foi plano de Deus ninguém ele obrigar alguém. Para com isso. Não, porque minha religião não permite. Para com isso. Não, porque o meu apóstolo falou que não pode. Eu falei que não pode. Estou pregando aqui 40 minutos sobre livre-arbítrio. Você pode tudo, irmão. A questão é o preço do que eu posso tudo. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Escute, Deuteronômio 30, 19. Isso aqui amadurece, você está chegando agora, você já sabe. Não, peraí, vida com Deus então é assim. Poxa, eu pensava que era obrigatório, que fulano está... Irmão, o homem que obriga. O homem obriga. O homem obriga. Ele obriga, ele tenta. Ele tenta santificar na base da obrigação. Agora, claro que a gente tem limite de tolerância para aquilo que é exemplo. Você tem que saber isso, senão você não vai sair daqui e falar, pode tudo. Sim, você é um pastor, você é um líder, você é um voluntário, você é membro, você é uma pessoa que está conhecendo o Evangelho. Cada nível exige de você escolhas maduras. Amém? Já teve caso de pessoas chegarem na porta da igreja, tirar o cigarro da boca, amassar e entrar na igreja. Ele está certo. Só que ele precisa ir mudando. Ele precisa ir sendo pessoa. Isso aí na nossa igreja aconteceu muitas vezes. Chegava na esquina, e entrava. Você abraçava, pai, chegou. O pai matava você. Bora. Passava o domingo bebendo, chegava no final da tarde, tomava uma ducha. Não, eu vou na igreja e tal. Bora. Só não pode acontecer igual aconteceu lá em Cruzeiro. Isso aconteceu em Cruzeiro. Eu cheguei lá um ano atrás, fazendo um pente fino, olha daqui, pergunta de lá, conhece daqui, conhece de lá. Eu falei assim, eu estou vendo uma irmã que uma hora ela está, outra hora ela não está. Estou falando o nome de Jesus. Ela falou assim, posso aqui, assim, segundo e quarto domingo, não pode pôr ela em nada. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela trabalha? Não, é porque eu digo que o namorado dela dorme com ela, aí ela pede para não pôr ela. Eu falei, para! Que é isso, gente? Eu estou falando que aconteceu na igreja, eu sou pastor. Pelo amor de Deus, pega essa menina e ajuda ela, cuida dela, empodera ela, mostra para ela, mas não passa um negócio desse. Como é que não pode pôr na escada? Que isso? O que é? Isso é uma coisa que vai tomando conta. E que a gente vai pensando que o Evangelho, ai que maravilha, ai que Deus é amor, e a vida que se lasca. E quem está do lado fala assim, pode, outro pode. Só que um dia, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar a nossa vida, irmão. Está sendo tudo anotado. Mas Jesus perdoa tudo, mas não safadeza. Calma. Eu tropecei, caí, me arrependi, levantei e tal, lá na frente tropecei, mas a prática da vida de pecado, é igual eu aprendi. E hoje eu falo, pastor Silas Malafaia me ensinou, depois de 15 anos, como lidar com a pessoa quando erra. Não estou falando um líder, um pastor, me ensinou. Você tem que agir com compaixão, com misericórdia e com justiça. Se você só agir com compaixão, só agir com misericórdia, vira bagunça. No reino de Deus é assim. Deus age com compaixão, com misericórdia, mas Ele não pode fugir da justiça. Você está aqui ou não? Dá um aplauso aí para... Isso é uma manhã poderosa. Olha aqui o que a Bíblia fala, Deuteronômio 30, 19. Hoje, você está chegando agora na igreja e fala assim, uau, é claro. É uau, porque fala assim, caramba, eu posso escolher. Essa desgraça aqui, então não manda em mim. Não manda. É o seu livre-arbítrio que vai. Num primeiro momento, é claro, você vai
Vai ter luta, mas aí o Espírito de Deus vai te enchendo, a palavra de Deus vai te enchendo, você vai caminhando em comunhão com os irmãos, e aí você vai se fortalecendo, e quando você vê, aquilo ali já não tem força mais sobre você. Deixa eu te dar um testemunho. Eu já não estava mais usando droga, não estava, já tinha parado, casei, vida boa e tal, maravilha e tal, aquele negócio todo. Quando eu me converti, várias vezes eu acordava chorando, porque eu estava usando droga, no sonho, e às vezes, vou te falar isso em nome do Senhor Jesus, e às vezes eu acordava com cheiro de éter no nariz, porque a cocaína tem cheiro de éter. Então eu estou na minha casa, dormindo na minha cama, eu tenho um sonho e acordo com cheiro de éter. Isso aí é coisa da terra, isso é coisa do inferno, irmão. Isso é ataque na vida da gente. Mas como eu perseverei em continuar andando com Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Acabou! Ah, não quer resistir, pô? Aí não dá, ué. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha, isso aqui é uma palavra de Deus, como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha aqui, isso é um professor que entrega uma prova para o aluno e vai lá na pasta dele, pega o gabarito e entrega para o aluno fazer a prova. É uma coisa boa, não é? Maria, vai pensar, você chegou naquela prova, você não sabe se está legal, aí o professor fala, calma, vou te dar o gabarito. Fala, Deus deu uma prova, mas Deus deu o gabarito. Qual o gabarito? Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Escute, eu quero que vocês escolham a vida, mas eu coloquei um poder diante de vocês, que eu não vou obrigar vocês, eu não vou escravizar vocês, eu vou colocar diante de vocês. Se vocês quiserem me servir, amém. Se vocês não quiserem me servir, amém. Mas tem uma consequência para quem me serve e tem uma consequência para quem não me serve. Essa consequência, ela existe. Não é porque você gosta ou porque eu gosto, ou porque eu estou inventando isso hoje de manhã. É porque ela está clara. Fazem 2000 anos que vem sendo pregado o Evangelho. Faz 4000 anos que isso aqui foi escrito. Todas as vezes Deus fala para gerações e gerações. Se quiserem. É vocês que decidem. É tão ruim quando você quer que alguém te ame, que alguém seja seu amigo. Tão ruim. O Deus poderoso poderia colocar esse sentimento em todos nós. Não coloca. Por quê? Porque pior do que não servir é servir por obrigação. Pior do que um tecladista tocar mal, do que um baixista tocar mal, do que um baterista tocar mal, do que um obreiro tocar mal. Pior do que isso é a pessoa dizer, estou aqui, estou até tocando bem, mas veja a hora de seguir minha vida. É isso que Deus está falando. Ninguém precisa isso servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus aqui como? Ouvindo a sua voz, se apegando firmemente a Ele, porque Ele é vida para mim, Ele é vida para você, Ele é vida para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Caminhando para o fim aqui, escute, o que precisamos entender, e isso fará toda a diferença em nossas escolhas, é sobre as consequências dela. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ou seja, lá no seu trabalho, você não está na igreja, mas é para o Senhor. Lá na sua escola, na sua faculdade, porque eu colo. Como você cola?
Por que você cola? Parece uma coisa tão boba, mas você está dando mau testemunho lá. Eu já colei muito, claro, eu já colei muito. Nossa, eu chegava assim, tinha até manha. E o dia que eu escrevi na carteira, não sei se você pegou essa manha, você pegava folha e escrevia coisas pontuais na carteira. Aquelas carteiras antigas, você escrevia na folha. E aí você tirava a folha e ficava em alto relevo ali, para ver hebraico. Aí eu acho que o professor, alguém dedou alguma coisa, falou assim, vamos trocar de carteira? Eu troquei e mudei a carteira junto. Eu falei, não, pode levar a carteira não. Mas por que não pode levar a carteira? É porque a minha cola estava ali. Não, você estuda, Deus te dá sabedoria. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Tudo que fizerem, isso aqui é para você sair daqui hoje. Fala assim, ninguém manda em mim. É isso. Fala assim, ninguém manda em mim. Não, fala forte. Você quando era jovem, de 11 anos, você tinha um sonho de falar isso. Ninguém manda em mim. Fala alto aí. Isso, até o Everton tem uma definição filosófica, que você fica adulto quando você toma um sorvete na hora do almoço. Não é isso? Porque é a prova que você ficou adulto. Porque criança não deixa, pai não deixa. Não, na hora do almoço você não vai tomar sorvete não. Mas quando você é adulto, dá meio-dia mesmo, fala assim, me vê um sorvete. Aí é a prova. Fala, ninguém manda em mim. É, ué. Mas nem Deus manda? Não, Deus não manda. Não fala assim, não, porque Deus manda em mim. Eu falo, não, é porque Deus colocou o livre-arbítrio. E eu faço as minhas escolhas. Escolho a vida, escolho a bênção. Dá um aplauso aí, eu escolho. Você, ó, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Eu não li o texto que Jesus falou para todos? Jesus disse para todos. É a mesma palavra. Agora, você não pode chegar para o seu amigo no trabalho, desgraçado, você não sabia que isso é errado, não? Chegar lá no meio da sua faculdade, da sua escola, e falar assim, seus bandos demoniados, eu descobri que vocês tudo estão ferrados. Não. Você tem que ser luz naquele lugar lá. Fala, deixa eu falar uma coisa, sabe o que eu descobri? Eu tenho poder de decisão. Como assim? Não, eu não sabia. Eu pensava que eu tinha que escolher com a galera. Eu pensava que eu tinha que escolher para ser aceito. Eu pensava que eu tinha que escolher porque o mundo está falando. Eu pensava que eu tinha que concordar porque está todo mundo concordando. Não, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu discordo de atitude independente que seja. Chegou um caso lá em casa, meus filhos, porque não sei o que, eu falei, tá tudo errado. Eu não quero saber se são meus filhos, irmão, não quero saber se é você. Eu quero saber se é certo ou errado. Porque senão você vai virar um juiz que julga pelas pessoas e não pelas causas. O pastor André eu amo de coração. Então ele fez uma besteira, não, pastor André, entra no gozo do seu Senhor. Aí o outro eu não tenho muita afinidade, fez a mesma causa. Não, você tem que mais é que se ferrar. O que é isso? Isso é o que a Bíblia chama de trapo de imundície. Que a nossa justiça, por mais perfeita e nobre, é desse jeito. Não, irmão. As escolhas que eu tenho para mim, é a escolha que eu tenho para qualquer um. Você está aqui ou não? Eu já estive numa roda e disse assim, mas eu acho que isso aqui é errado, porque é isso aqui, e a pessoa silenciosa. Tem uma frase que diz assim, o que me preocupa nem é o que você fala, é o que você pensa. Porque o que você pensa ninguém sabe. A pessoa silenciosa. Tempos depois, veio à tona, a pessoa estava vivendo aquilo que na mesa estava sendo falado. Por isso o silêncio. Por isso, eu prefiro não falar disso, porque eu acho que cada um... Aí fez sentido. Mas na hora eu fico louco, um assunto daquele, fulano de tal está quieto, fulano de tal está silencioso, estranho. Aí eu entendi, uns 6 meses, 1 ano depois, no máximo, 6 meses, 1 ano depois, que a pessoa estava vivendo aquilo que estava sendo tratado. Irmão, isso é livre-arbítrio. Muitos ao começar a andar com Jesus pensam, agora toda vontade que desagrada a Deus foi embora. Não. O seu carro, ele se mantém andando, você cuidando dele, pondo gasolina. Caso contrário, o seu carro vai parar. A nossa vida em Deus se mantém
enchendo, não de vinho, aonde há contenda, mas enchendo do Espírito Santo de Deus. E se o seu livre-arbítrio não te leva a decidir, a participar dos projetos da igreja, a participar da leitura do Salmo, a participar de uma reunião, a participar dos cultos, a se adequar ao que está acontecendo, como é isso? O seu livre-arbítrio está te levando para as coisas longe de Deus? Se o seu livre-arbítrio não te leva a ser bom na tua casa, mas está te levando a ser uma pessoa maravilhosa no emprego, que as pessoas falam assim, mas não é possível que aquele... Estou cansado de ver pastor, irmão. Pastor, a gente ouve o cara de uma coisa, mas não é possível que é a mesma pessoa. É a mesma, só que lá no trabalho é uma pessoa maravilhosa, lá na igreja é uma pessoa maravilhosa, mas lá em casa, ou o contrário, lá em casa é uma pessoa maravilhosa, mas no trabalho, mas como pode essa dupla personalidade? Escute. Preste atenção nisso. Coloca para mim aí, Gênesis 4:1. Olha como lá atrás, Deus já tinha deixado claro, e a gente muitas vezes está procurando resolver o problema lá na frente. Eu estou resolvendo alguns problemas voltando. Eu não estou resolvendo alguns problemas seguindo. Eu estou resolvendo alguns problemas voltando. E olha aqui, Gênesis 4:1. Adão teve relações com Eva. Por que ele teve relações com Eva? Porque já tinha dado pau ali na casa. Você está aqui? Aí vamos lá. Sua mulher, ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Escolha, livre-arbítrio. Cada um leva o que quer. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus também tem as escolhas dele. Você está aqui? Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, não tinha Espírito Santo não, irmão. Não tinha nem a palavra. E olha o que o Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Sim, mas você deve dominá-lo. Cadê o Espírito Santo aqui? Cadê Jesus aqui? Isso foi lá atrás, irmão. Hoje nós temos o Espírito Santo. Você está aqui ou não? Então, se Adão e Eva, Caim, Abel receberam essa palavra, eu e você, muito mais que eles, devemos rever nossa vida. Você está aqui ou não? Ele não tinha palavra, ele não tinha culto, ele não tinha pastor. E Deus está dizendo, meu amigo, esses desejos que você tem, você vai ter que dominar. A questão lá atrás já tinha sido explicada, mas a gente acaba tratando a alma da gente como pode tudo. Não pode nada. Você está aqui? A gente precisa ter esse entendimento. Você não precisa sair daqui fazendo as mesmas escolhas. Mas se você as fizer, é você. Você decidiu. Você decide até de quem você gosta. Você não pode decidir quem você ama. Porque a Bíblia manda amar todo mundo. Mas de quem você gosta. Comer é mais fácil que dizer não para comer. Sim ou não? Sim ou não? Ué. Não ir na academia não é mais fácil do que ir? Sim ou não? Não trabalhar não é mais fácil que trabalhar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Viver a vida sem Deus é mais fácil, sim ou não? Sim. Porque a gente não sabe das consequências, não tem o entendimento, não tem o discernimento. A gente acha que é da vida. Eu estava conversando com meu filho ontem. Eu falei, eu quando casei, anteontem, eu casei pensando o quê? Se não der certo, eu termino. Eu quero casar, mas se não der certo, já era.
casei, como muita gente de repente casou. Eu falei, não, vou casar, ué. Mas ninguém está garantido nada. Agora minha cabeça mudou. Minha cabeça é outra. Você está aqui? Você está aqui? É isso daí, ué. E a gente precisa entender, ser escravo anula o poder de seu livre-arbítrio. O escravo não faz mais escolhas, ele simplesmente cumpre as escolhas do seu Senhor. Agora Paulo, ele fala assim, eu sou escravo de Cristo, por minha livre vontade. Não é porque eu sou escravo, é minha livre vontade. Ele quebrou as cadeias, e eu resolvi andar com ele, como se fosse um escravo. Paulo não está falando, eu sou escravo, que a gente tem que... Não, ele está falando assim, é como um escravo. Eu fui escravo de Satanás. Ele falava o que queria, fazia o que mandava fazer. Agora eu sou escravo de Cristo. O que Cristo manda fazer, eu faço. Ó, isso que eu não quero, eu faço. Isso que me dá, eu não quero saber. Eu não quero saber, não dou. Acabou. Porque o meu livre-arbítrio me dá direito de fazer essa escolha. Você é inteligente, você fala assim, poxa, apóstolo, mas... E o desejo que a gente tem. Então, 1 Coríntios 10, 13. Vai te ajudar. Estou acabando já. 1 Coríntios 10, 13. Isso aqui é muito importante nesse início do ano. Porque pode ser que mês que vem você vá tomar uma decisão que iria te arrebentar a vida. Mas hoje você está recebendo uma palavra que daqui um mês, quando você precisar tomar uma decisão, você fala, opa, agora aquela palavra fez sentido para mim. Você está aqui? É porque tem palavra que é assim, você guarda no freezer da alma. Lá na frente você precisa. Tem palavra que é para hoje, é a boia que Deus jogou. Amém? Ó, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Eu falei assim, mas eu tenho vontade, apóstolo. Eu também. Então Deus está me tentando. Não. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Peraí, um escape para que seja tirado, não. Ou seja, eu estou aqui segurando isso aqui, meu Deus, eu vou soltar. Deus não vem, tira isso da minha mão. Deus vem e me reveste de autoridade, poder e graça, que eu suporto isso aqui até a hora que isso passe da minha vida. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. E 1 Coríntios 6,12. Está entrando a palavra aí? Tá alimentando aí ou não? 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido. Está na Bíblia, irmão. Não queria esse negócio, não. Tudo me é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Na tradução Ferreira, lícito. Mas eu não deixarei que nada me domine. Você está aqui? Você está aqui? Eu não deixarei que nada me domine. Eu já tive experiências de pessoas, e tem pessoas aqui que já viram isso também. A pessoa fala assim, cara, eu preciso fumar. Tem dinheiro aí? Não tem dinheiro. Tem cigarro aqui? Não. Tem bar? Não tem. Uma bita no chão. Acender. Você já viu alguém assim, eu preciso ler um versículo, alguém tem uma Bíblia aí, pelo amor de Deus, se eu não ler um versículo, alguém já viu isso? Eu preciso ir no culto, não vou morrer, estou até tremendo, já viu isso? Agora vai numa clínica de recuperados, vai lá ver, as pessoas amarradas. Satanás, ele não nos dá o poder de escolha, porque ele quer nos fazer escravo, e Cristo é o nosso Salvador. Dá um aplauso a ele é o nosso. Eu termino aqui, ó. Escute. Eu termino aqui, só mais uma coisa. Isso aqui é importante. Estava lendo um artigo, eu falei, não, eu preciso falar isso para a igreja. Aí eu fui digitando, eu não vou decorar isso tudo, mas para ser preciso. Quando você ouve falar sobre agenda progressista, fala de uma sociedade sem limites, quebrando padrões da família que para eles estragam o progresso.
Escute, para eles, simplesmente avançar sem limite significa estar progredindo infinitamente, que qualquer coisa deve ser aceita como progresso. Agora, o ser humano vai poder casar, ter sexo com seu cachorro, porque isso é progresso. A criança pode fazer sexo com seu pai ou com sua mãe, ou com duas crianças, ou não importa, porque isso é progresso. O ser humano está progredindo conforme avança os limites de uma sociedade tradicional. Meus amados, isso aí parecia há 10 anos atrás coisa de gente fanática. Isso é pessoa que está fanática. Isso aí começa a falar uns negócios, está maluco. Irmão, para muitos crentes, pecado é relativo. Depende. Isso aí depende muito, apóstolo. Isso aí precisa estudar profundamente os originais. Não entra nisso não, irmão. Se você está, sai. É porque depende, sabe, apóstolo? Eu acho que vai muito da tua visão. Cara, sai dessa. Que visão? Eu não escrevi Bíblia não, irmão. Não tem nada a ver com isso não. Eu estou aqui igual você, andando no trilho. Esse trilho não foi eu que fiz não. Você está aqui ou não? Isso é livre-arbítrio, irmão. Muito cuidado com essa conversa, porque ela tem até uma aparência inclusiva, legal. Ela tem. Transformar todo mundo, desigualdade. É legal. Muito bacana. Nossa, que maravilha. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Só que não tem isso na Bíblia não. Que eu saiba, cada um dá e recebe sua capacidade. E cada um multiplica. E Jesus falou, essa árvore não está dando fruto, corta ela. Não, vamos deixar as outras dar fruto para ela. Não tem essa não, irmão. Corta, bora. A vida segue. Irmão, Deus colocou dentro de nós um poder. E esse poder se chama livre-arbítrio. Hoje você pode escolher o que é que você quer da tua vida. Mas lá na minha infância, o meu pai, a minha mãe. É verdade. Mas deixa eu te falar um negócio. Enquanto você era criança, todas as decisões prejudicaram você, sim, mas agora você é um adulto, você escolhe, você faz sua parte e te prepare, que as bênçãos de Deus virão dobradas sobre você. Dá um aplauso, fique de pé.